Minha casa é meu reino. Bem-vindos ao primeiro Café Filosófico. Nosso tema de hoje, Immanuel Kant, também conhecido como o último dos modernos. Kant, ele foi o quarto de 9 irmãos. Nasceu, cresceu, viveu e morreu na cidade de Königsberg, na Alemanha. Uma das cidades ou uma das localidades pertencentes à Prússia. Um dos aspectos interessantes em Immanuel Kant, mas que na realidade ele toma isso através de uma reinterpretação de David Hume, é que a mente do ser humano está pronta, segundo ele, para conhecer. Então aquela ideia de que o homem é uma tábula rasa, por causa da filosofia proposta por Kant, essa ideia ela não vai desaparecer. E para entender isso, a gente precisa entender então o que são juízos sintéticos e juízos analíticos. Bem-vindos ao primeiro Café Filosófico. Nosso tema de hoje, Immanuel Kant, também conhecido como o último dos modernos. Kant, ele foi o quarto de 9 irmãos. Nasceu, cresceu, viveu e morreu na cidade de Königsberg, na Alemanha. Uma das localidades pertencentes à Prússia. Um dos aspectos interessantes em Immanuel Kant, mas que na realidade ele toma isso através de uma reinterpretação de David Hume, é que a mente do ser humano está pronta, segundo ele, para conhecer. Então aquela ideia de que o homem é uma tábula rasa, por causa da filosofia proposta por Kant, essa ideia ela não vai desaparecer. E para entender isso, a gente precisa entender então o que são juízos sintéticos e juízos analíticos. Um outro aspecto de Kant interessante é a questão quando ele vai colocar que a razão estando pronta para conhecer o mundo, ela não vai se envolver com o mundo. Então, a partir daí, existem duas dimensões em Kant. Existe o juízo sintético e o juízo analítico. Dentro do juízo analítico, Kant vai dizer que esse juízo ele pode ser tanto a priori quanto a posteriori. Como assim? Quando eu me proponho a conhecer determinada coisa, eu preciso ou não fazer experiência dessa coisa. Por exemplo, os estudantes do ensino médio, em História, eles irão estudar o Egito, eles irão estudar os gregos e outras civilizações, povos e regiões. O detalhe é que eles vão estudar isso do ponto de vista da razão. Talvez eles vão ver algumas imagens, talvez alguns filmes, mas muitos deles nunca farão a experiência de ir ao Egito, de ir à Grécia ou em qualquer outro local. Nós podemos estudar toda a hierarquia dos dinossauros e nunca vamos conhecer um dinossauro. Podemos até tomar contato com uma ossada de dinossauro. Então é dessa maneira que a gente entende um juízo que, segundo Kant, é analítico. Ou seja, um juízo a partir da razão, sendo que a razão está conhecendo, mas a própria razão não se envolve com a parte empírica, porque a experiência que se faz, o empirismo que se faz do objeto é apenas um empirismo ou uma experiência que não está conectada à razão.
O máximo que a razão faz nesse caso é compreender a experiência e interpretar a experiência. Como podemos viver com isso? Como trocamos o mundo sensível pelo inteligível? Eu não sei. Então, o conhecimento para Kant, do ponto de vista racional, ele é uma interpretação da interpretação que os sentidos fizeram. Se nós tomamos café e de repente uma pessoa gosta do café mais doce, outra mais forte, outra sem açúcar, cada um vai fazer uma interpretação gustativa do café, uma interpretação experiencial, e depois a razão vai fazer uma interpretação da experiência, ou seja, esse café está bom, esse café não está bom, e assim por diante. Existe uma afirmação de Kant que é talvez interessante. Os cachorros latem. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un kawam, je viens de me lever. Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Só a crítica pode cortar pela raiz o materialismo, o fatalismo, o ateísmo, a incredulidade dos espíritos fortes, o fanatismo e a superstição, que se podem tornar nocivos a todos. Então, segundo Kant, o juízo analítico é essencial para que nós consigamos então interpretar o mundo. E interpretar esse mundo não de uma maneira simplista, mas de uma maneira crítica. É aí, ou quando Kant vai querer explicar isso, que ele formula então a crítica, a obra chamada Crítica da Razão Pura. Ou seja, Kant irá explicar, dentro desses componentes que nós já colocamos aqui, a questão de uma razão que está ao mesmo tempo pronta para conhecer e, de outro modo, além de pronta para conhecer, essa razão, ela interpreta, mesmo não querendo interpretar, ela interpreta as coisas à sua volta. Eu sou a soma de tudo que vejo, e minha casa é um espelho, onde à noite eu me deito e sonho com as coisas mais loucas.